Boa noite, amada Igreja de Jesus. Graça, paz, misericórdia e amor para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é o único Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história, Ele conduz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra. Por isso, quando abrimos a nossa boca para falar, Pedro disse: aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Este Deus é soberano, este Deus é todo-poderoso, este Deus é a rocha da nossa vida. Este Deus, Ele é o único que é digno de receber todo louvor e toda glória. De fato, Atos dos Apóstolos nos diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é único. Lá em Deuteronômio diz: ouve, ó Israel, o teu Deus, Senhor, é o único Senhor, é o único Deus. Esta é a grande expressão, primeira expressão de fé do povo de Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. O Senhor teu Deus é o único Senhor, único. Nós não dividimos a glória dele com ninguém. Então é uma alegria muito grande falar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Boas-vindas aqui ao meu amigo de infância, André Mauriti. Opa! Flamenguista. Meu amigo de infância, o Meleca Torradinha. É bom ter amigos de infância aqui conosco, participando do culto, louvando e adorando a Deus. Eu quero, assim, em nome de Jesus, saudá-los. Sejam bem-vindos. Este é o culto da Igreja Cristo Vive Missão. Nós somos um povo amado, é um povo cheio da graça de Deus, é um povo feliz por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Lhe dando boas-vindas aqui na Rua General Roca, 340, na Galeria Tijuca. Estamos bem próximos da Praça Sans Pena. Você é nosso convidado desde já para este próximo domingo, às 9h20 da manhã. Amado, não perca, não fique de fora, venha estar conosco, venha ouvir a palavra, venha crescer no poder, na força da palavra. O Evangelho é libertador, o Evangelho cura, restaura. Com a graça de Deus, se o Senhor permitir, eu aqui estarei no domingo pregando a palavra de Deus, abordando o capítulo 11 de 1 Samuel. A nossa bispa está se recuperando de uma gripe, graças a Deus. Não é Covid, é verdade, não se agravou também, mas apesar de ter sido uma gripe bem forte que a bispa pegou essa semana inteira, então eu estarei pregando neste próximo domingo para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido você desde já, esteja conosco, amado. Se você nunca veio aqui à igreja, venha fazer uma visita, venha conhecer este espaço, este templo que o Senhor nos permite aqui estar para adorá-lo, para bendizê-lo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero de antemão saudar com alegria, com celebração, com festa. Nós temos aí duas aniversariantes hoje conosco. Primeiro, nossa irmã amada Sueli Andrade Palhares. Irmã Sueli fará, na verdade, aniversário amanhã, dia 28 de agosto. Louvado seja Deus, amada irmã Sueli. Parabéns de antemão, amada, por esse dia importante para todos nós. Um dia de alegria, dia de festa, mais um ano de vida da nossa amada irmã Sueli. Receba aí nosso abraço,
Sueli Andrade Palhares, nosso abraço, nosso carinho, em nome de Jesus. E a Cristina, também a Cristina faz hoje aniversário. Cristina, nossa amiga Saquarema, filha da irmã Delta, sobrinha da Marcioline de Jesus, e do Getúlio, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, parabéns, Cristina, chuva de bênçãos sobre a tua vida, para a glória do Senhor. Tenhas aí um ano cheio de alegria, em nome de Jesus Cristo, com a bênção de Deus. Pois bem, amados, sem delongas, eu quero agradecer a Deus. Temos uma lista de oração e pedido de oração. Hoje o bispo não enviou para ninguém, daqui a pouco vou enviar após o culto, tá bem? Para que nós, durante a semana, permaneçamos em oração. Então eu quero aqui agradecer a Deus, porque a Raquel Ataíde, a pedido da irmã Luciana, nós estamos orando por ela. Ela já está no quarto dos não Covid, está se recuperando. Ela mandou um vídeo, e no vídeo ela diz assim: Deus me trouxe do mundo dos mortos. Louvado seja o Senhor. Deus me trouxe do mundo dos mortos. Foi o que a irmã Raquel Ataíde declarou com os seus próprios lábios, gravando lá o seu vídeo. Então, quero agradecer a Deus por esse milagre, em nome de Jesus Cristo, esta grande vitória, essa grande bênção que o Senhor nos deu. Tivemos mais um irmão também, agora me falha a memória o nome, estávamos orando, ele pegou Covid pela segunda vez, mas recebeu alta, está em casa também. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos orar a Deus, colocar todas essas vidas agora, que eu vou falar o nome, diante do Senhor, lembrando também as nossas aniversariantes, a irmã Sueli Andrade e a irmã Cristina. Vamos orar por elas, por favor, também. E os demais nomes dos irmãos são estes. Vamos aqui pronunciá-los, vamos colocar, deixar isto aqui na memória, colocar diante do trono da graça e publicamente confessado. O irmão Pedro Henrique, que vai fazer uma cirurgia, mas está anêmico, precisa aí de saúde, precisa de condições também melhores, que Deus lhe abra portas para a sua família. O Fábio Basílio está em recuperação de um AVC, parece estar com síndrome do pânico. Pés, varizes inflamadas. A irmã Tereza Andrade tem hérnia no abdômen, muitas dores abdominais, fígado inflamado. O Marcos Vinícius Costa Palhares, ele tem problemas na coluna e está sentindo muitas dores, muitas dores. Ele é irmão da abençoada irmã Sueli. Ouvi hoje os áudios dele, ele está com muitas dores, irmãos. E nós precisamos enviar aí uma palavra para que esse irmão seja curado, em nome de Jesus. A missionária Luzia, ela vai fazer outra cirurgia no pé. As feridas no pé estão abertas, ela tem diabetes, a diabetes não deixou as feridas fecharem. Mas nós cremos no nome que está sobre todo nome. Temos aqui também 2 casos com câncer. Uma delas é a irmã Diva Glória Sampaio, que está em tratamento e recuperação. Graças a Deus, se recuperando bem. E também, a pedido da nossa irmã Lili, temos aqui a Sueli Fabiane. Ela tem um câncer e vai iniciar a quimioterapia. Vamos colocar ela em oração aqui hoje. Sueli Fabiane, em nome de Jesus. Os demais nomes é o irmão Rômulo Beninca, teve pequenas melhoras, mas continua internado, ainda fazendo hemodiálise por Covid-19. O André Vasconcelos, já são 46 dias de CTI, em decorrência do Covid, com necessidade de pulmão artificial e fazendo hemodiálise. A Yolanda Teles, entubada com Covid-19, princípio de AVC.
A Tatiane Silva Santana, 50% do pulmão comprometido. O milagre de Deus para estas vidas é o que elas mais precisam neste momento. E agora, por questões diversas, nós temos a nossa irmã amada Andréia Andrade, a irmã Marcela Soares, a Flávia Brandão, a Carla, a Giovana e o Guilherme Peixoto, que precisam de fortalecimento espiritual e emocional. São diversas questões, assim como a Luzia Andrade, que cuida da sua mãe também. São diversas questões, questões de período de pandemia que afetou muitas pessoas, outras questões aqui também de família. Temos outros irmãos aqui, por exemplo, da família Fortuna, que o irmão está internado, que é o André. Ou seja, então diversas questões que precisam do fortalecimento espiritual. Assim como a irmã Ruth Busquet, nossa amada ovelhinha, esposa do irmão Luiz Silva, Luiz Carlinhos, tanto amamos. Também vamos orar pela irmã Ruth Busquet, para que seja fortalecida emocionalmente, espiritualmente, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E o Bruno Vilela, que precisa de uma porta de emprego, um milagre financeiro na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, temos agora, Pai, 15 minutos especificamente para a prática da oração e da fé, o exercício da fé juntamente com a igreja, Pai. Nós cremos que não há limite, não há distanciamento, Pai, para o poder da oração, uma vez que pela fé nós estamos ligados e orando ao Deus cujas mãos tocam todo o universo, todos os continentes, todos os países. É o único ser capaz de receber 7 bilhões e meio de orações ao mesmo tempo e responder individualmente a cada uma delas. É o soberano, é o todo-poderoso, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, queremos colocar diante de Ti, de forma inicial, ó Pai, as questões que no nosso tempo nós estamos vivendo, que isso também afeta estas pessoas da lista. Todos nós estamos inseridos, Pai. Temos visto e ouvido guerras, rumores de guerras, temos visto terremotos, queimadas, terrorismo, Pai. Como vimos ontem, o atentado bomba, ó Pai, em Cabul, no Afeganistão, 2 atentados que causaram a morte de no mínimo 90 pessoas, já dizem que chega a quase 200 pessoas ao número de mortos e feridos, Pai, e há ali um terrorismo muito grande, ó Pai, e certamente aquele povo precisa das nossas orações, Pai. As mulheres sofrem muito, os cristãos sofrem muito. Esse grupo islâmico, ó Pai, o que cometeu o atentado é um e o que está no poder é outro, mas ambos aterrorizam aquele povo, vão de porta em porta perseguindo, torturando, matando, Pai. E nós sabemos que é o nome de Jesus que está sobre todo nome. Nós enviamos uma palavra, Pai, para aquele lugar. Nós declaramos a intervenção de Deus, ó Pai. Declaramos sabedoria das grandes nações, ó Pai. Nós temos visto o fracasso que tem sido o governo norte-americano, Pai, o governo dos democratas, como tem sido um fracasso das suas políticas internacionais, que devido a ações impensadas, tudo isso está ocorrendo naquele lugar. Enfim, ó Deus, sabemos que há outras questões que estão envolvidas também, apesar do preparo dos 300 mil soldados nativos
que foram facilmente dominados. Mas nós sabemos também que há questões espirituais por trás disso, ó Pai, interesses espirituais escusos de nações cujos pressupostos religiosos e políticos são totalitários e heréticos e contra Cristo. Por isso, ó Pai, colocamos diante do Senhor estes eventos, declarando, ó Pai, que a poderosa mão de Deus intervenha sobre estas nações, Pai. Intervenha sobre estas vidas, Senhor. Que haja humanidade, que haja direitos, Pai, verdadeiramente humanos para pessoas verdadeiramente humanas. Ó Deus, que haja uma intervenção de Deus, Pai, através das orações dos santos. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Queremos, portanto, colocar também, ó Deus, diante de Ti, agora, as questões que envolvem, ó Deus, a economia, a saúde, a vida prática do nosso povo, ó Pai. Nós temos vivido colapsos, ó Deus, em nosso país, colapso das instituições, a corda está esticada. E nós temos visto, ó Pai, uma nação sendo colocada de pernas para o ar, o direito à liberdade de expressão sendo perdida, pelo menos numa parte da sociedade, pelo menos num grupo da sociedade não tem direito de falar, o outro grupo tem, um não tem. Um grupo da sociedade, se falar alguma coisa, vai presa, corre o risco de perder a liberdade. O outro grupo pode fazer o que quiser, xingar, matar, enfim, queimar pneu, não tem problema. Ó Deus, há uma inversão de valores muito grande. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus sobre todas as coisas. Sabemos que Tu és o Deus que estás no controle, no domínio das nações. Por isso o Brasil está também diante da graça de Deus e da ação poderosa de Deus. Nós queremos, portanto, em nome de Jesus, repreender, ó Pai, toda força oculta, mentirosa, enganadora, todo espírito satânico, ó Deus, que tenha se levantado contra o nosso Brasil. E quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, uma nação liberta, uma nação rendida aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos orar assim em nome daquele que vive e reina para todo sempre. E queremos clamar, ó Pai, como Abacuque clamou. Está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pai, esta também é a nossa oração. Que haja avivamento sobre a nossa nação. O avivamento, ó Pai, vem de Deus, não é algo humano. O que nós podemos fazer é clamar e nos colocar na brecha em oração e leitura bíblica, Pai, pedindo para que Deus dos céus manifeste a sua misericórdia. Que assim disse em Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Ó Pai, nós precisamos de ver o nosso país voltado para Jesus, as autoridades rendidas aos pés de Jesus. Precisamos, ó Pai, ver um povo que ore a Deus antes de promover ou promulgar as leis, antes do legislativo publicar um diário oficial, antes de um juiz dar uma canetada, antes de uma autoridade ser constituída, antes da atitude do nosso voto. Ó Deus, que nossa nação, nosso povo, ó Pai, busque iluminação que vem de Deus, busque a revelação de princípios bíblicos
princípios cristãos, Senhor. Que nós tenhamos também, pedimos, Pai, e oramos por uma reforma política em nosso país, que nós temos lá 594 representantes da nação, enquanto que desses 594, menos de 40 receberam votos direto, Pai. Todos os outros 500 e poucos entram por causa de uma coisa chamada legenda. Isso é um assinte, isso é um absurdo, ó Pai. Enquanto que outros diversos que recebem votos não entram, porque muitos outros são levados por legenda. Pai, nós temos uma reforma política em nosso país, uma reforma do Código Penal em nosso país, uma reforma tributária, que em nome de Jesus, ó Deus, os valores éticos, bíblicos, judaico-cristãos prevaleçam sobre a nossa nação, porque esses são valores fundantes, Pai, do hemisfério ocidental. É o valor da família, é o valor da liberdade, é o valor da promoção da fé livre, o direito de culto protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal, uma lei federal, ó Deus, que nos protege o direito de cultuar e de adorar, de ir e vir, de falar, de ter opinião, ó Deus, que não seja criminalizada a opinião em nosso país. Não pode acontecer numa nação democraticamente livre e soberana. Ó Deus, nós oramos porque sabemos, ó Pai, que há coisas que nós podemos influenciar e intervir. Bem sabemos que há questões no mundo que não há jeito, precisam de acontecer, porque o Apocalipse, o mundo caminha para um desfecho, para um momento final. Entretanto, ó Pai, queremos cumprir cabalmente a nossa missão cristã, queremos cumprir com veemência, com fidelidade, com honra, o nosso chamado em Cristo Jesus, orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pela nação e orando pelas nossas autoridades, sejam elas, Pai, em quaisquer esferas do legislativo, do executivo ou do judiciário. Colocamos todos diante de Ti, colocamos a nação brasileira, Pai, em nome de Jesus, América do Sul, ó Deus, colocamos a todos os povos de língua lusófonas, Pai, diante do Senhor, 300 milhões pelo menos de pessoas, ó Pai, diante de Deus em oração, que inclusive esta palavra possa ser alcançada por estas vidas, para que ouçam verdadeiramente que Cristo é o Senhor, e assim tenham Cristo governando as suas vidas. É o que nós oramos e pedimos, Pai. Oramos pelos enlutados, Pai, aqueles que perderam o ente querido, que na verdade, ó Pai, queremos orar para que venha ao coração delas o sentimento de que não houve perda, na verdade, porque perder é não saber onde está, perder é não conhecer o caminho ou o destino, mas todo aquele que partiu no Senhor, sabemos exatamente onde estão no seio de Abraão, estão diante do Criador. Por isso, ó Pai, que cada vida que passa agora pelo luto, ó Deus, da morte de um ente querido, do momento do esquife, bem sabemos que esse momento é doloroso, esse momento a dor é aguda, mas nós sabemos que o poder da Tua Palavra pode consolar, o poder da Tua Palavra pode restaurar, o poder da Tua Palavra pode envolver estes corações e lhes dar alento, lhes dar esperança, e lhes dar a certeza da vida eterna, e lhes dar, ó Deus, o esperançar em Cristo Jesus. Sim, ora, vem, Maranata, Senhor Jesus Cristo. Oramos por aqueles que estão enfermos agora, Pai, num leito de enfermidade, sem poder andar, sem poder se mexer, pessoas que estão dependendo de outros para tudo, Senhor, para tomar banho, para fazer suas necessidades, para se alimentar, outros se alimentando por sondas. Ó Deus, tremenda o caso dessas pessoas, ó Pai. A saúde é uma das áreas de maior importância da vida, Pai. Por isso rogamos, pedimos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que pelas chagas de Cristo
do alto da cabeça, planta dos pés, nos sarou, em nome de Jesus Cristo. Jesus, tu carregaste para a cruz do Calvário toda doença, toda enfermidade. Por isso colocamos diante do Senhor Jesus Cristo nesta hora, Pai, estas vidas agora enfermas, acamadas, adoecidas, e que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, seja repreendido agora toda doença, Pai, todo nome de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Queremos também, Pai, orar pela questão familiar, Pai. Há pessoas enfrentando crises na família, crises conjugais, divórcios, problemas com os filhos, filhos metidos nas drogas, filhos metidos no sexo ilícito, filhos, ó Deus, sendo influenciados pela internet, pessoas vivendo dramas familiares tremendos, Pai, dentro de casa, pessoas que vivem dentro da mesma casa, mas em mundos diferentes. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, diz Amós: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós queremos declarar, ó Pai, que Deus é o Senhor destas famílias, Pai. Que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, seja o princípio condutor dos casais, o princípio condutor das famílias, Pai. Que é o temor do Senhor. Antes de falar alguma coisa, fale com o temor do Senhor. Antes de agir, haja com o temor do Senhor. Antes de decisões, de palavras, de qualquer outra questão, haja o temor do Senhor. Que as famílias, Pai, criem o hábito de cultuar na igreja e de cultuar dentro de casa também, Senhor, com o culto no lar. E assim, Senhor, promoverem a prática da fé diariamente, Senhor. Em nome de Jesus, as famílias não podem apenas cultuar na igreja no dia de culto e depois, durante a semana, viver uma vida humana secularizada. Não. Todos os dias a prática da fé na família é importante. Por isso, famílias benditas do Senhor, famílias sobre a rocha, famílias abençoadas pelo nome de Jesus, pela leitura da palavra, pela prática da oração. E oramos ainda, Pai, pelas questões financeiras. Sabemos, Pai, que a vida financeira toca grande parte das áreas da vida, Pai. Momentos delicados que as pessoas vivem, que o Brasil e o mundo vivem, Senhor. Ah, meu Deus, abra portas milagrosas. Derrama, Pai, chuva de bênçãos, provisão, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja, Pai, para que nada falte para o teu povo, para que não falte o alimento, para que não falte condições financeiras, Pai, para suprir todas as necessidades e também, Senhor, para promover saúde social, saúde emocional, Senhor, nas questões do prazer social da vida, férias, descanso, viagem, que tenhamos, Pai, condições, Senhor, de tirar 1, 2, 3 dias, um final de semana de descanso, de viagem, de férias. Ó meu Deus, que o teu povo tenha até mesmo para emprestar e não tomar emprestado, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, sabendo também, ó Pai, que isso será cada dia mais bênçãos sem medidas para o teu reino, ó Pai, pelo qual oro pela igreja de Jesus, para que nós, como comunidade, possamos cada dia mais ver a glória do Senhor em nossas vidas e na vida de nossa igreja. Tenha este ministério, ó Pai, a proporção dada por Deus, as condições ideais, Senhor, para continuar levando o Evangelho, para avançar na propagação da palavra, para crescer em graça, em verdade, em nome de Jesus. É o que nós oramos para a glória do Senhor, colocando uma vez mais, Pai, cada um desses pedidos em oração, agradecendo pela Raquel Ataíde, que recebeu alta, que na verdade está no quarto dos não Covid, se recuperando, e que disse que Deus a trouxe do mundo dos mortos. Vemos um outro irmão
trabalha na Capemisa, recebeu alta, está em casa. Agradecemos a Deus pelo aniversário da irmã Sueli, da irmã Cristina. Declaramos chuva de bênçãos. Oramos e declaramos sobre a vida do Pedro, Henrique, Fábio Basílio, Dona Eliane, Neuza Maria, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Missionária Luzia, Diva Glória, Sueli Fabiane, Rômulo Beninca, André Guilherme, Yolanda Teles, Tatiane Silva, Andréia Andrade, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carla Giovana, Guilherme Peixoto, Luísa Silva e Bruno Vilela. Cada uma destas vidas, irmã Tetê, irmã Ruth Busquet, cada uma dessas vidas e todos os outros nomes que porventura não foram citados, colocamos diante de Deus em oração, pedindo em nome de Jesus Cristo, chuva de bênçãos. Oramos também, Pai, pela vida da nossa amada, querida e eleita Bispa Deise, ó Pai. Bispa Deise, que passou a semana com gripe, uma gripe forte, e deixou com indisposições, rouquidão, corize, fez o teste do Covid, que deu negativo, para a honra e glória do Senhor, e hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus, já amanheceu melhor, mais disposta, a sua voz melhor também, já não mais rouca, e graças a Deus está melhorando mais e mais. Obrigado, Jesus, pela saúde da nossa amada bispa. Continuamos orando e declarando cura total, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Em nome de Jesus. Pois bem, minha amada família, povo santo e precioso de Deus. Agora 20 horas, cidade do Rio de Janeiro. Vamos agora abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. Depois do momento de introdução, de boas-vindas, um preâmbulo que sempre fazemos, oramos a Deus, a prática da oração e da fé, a unidade da fé, que é poderosa em Cristo Jesus. Mas agora a palavra de Deus, ela sempre tem um lugar central na vida do cristão. Por isso, nós vamos estudar nesses próximos minutos, lançar a semente da palavra. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. O tema desta noite é melhor é a provisão de Deus, é a provisão que vem de Deus. Melhor é a provisão que vem de Deus. 1 Samuel 10, 17 a 24. Já estamos online também pelo nosso Instagram, Bispo_Amado. Você pode acompanhar a leitura aí do nosso irmão Eliardo Antoni, há de projetar para você, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os males e de todos os trabalhos forçados, e lhes disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não pôde ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Diz a palavra que ele era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: veja quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Viva o rei!
Vamos entender o que a palavra está ensinando. Vamos lançar alicerces sólidos que vão edificar tremendamente a tua vida em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nesta hora, a palavra que sair da minha boca, ela venha com a tua autoridade bíblica, para levar aos corações edificação, consolação, exortação, admoestação, fortalecimento espiritual, para que o teu povo cresça em graça, conhecimento, maturidade e fé, e assim viva uma vida cristã saudável e sólida sobre a rocha, em tempos tão instáveis, tão secularizados, tão conforme as nações do mundo. Tenhamos um povo cristão, em Cristo solidamente assentados, em nome de Jesus. É o que eu te peço, como pregador e aquele que vem anunciar as boas novas, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Minha família amada, aqui pelo Facebook Anderson Nogueira Bispo, pelo fanpage Bispo Anderson Nogueira, pelo Instagram Bispo _amado, ou pelo YouTube @Cristo Vive Missão. Essas são as nossas 4 mídias sociais, onde os nossos irmãos agora se dividem e estamos online para ouvir a voz de Deus. Pois bem, nós estamos vendo um momento absolutamente crucial, um momento de transição do povo de Israel, em que saiu de um governo tribal, onde líderes eram levantados por Deus para julgar as questões e tratar das questões do povo, para o estabelecimento da monarquia, ou seja, o levantamento de um rei. Deus levantaria então um rei para governar sobre o seu povo. Este é um momento de transição importante, e o conhecimento dessa transição, assim como o conhecimento do livro de Samuel e os outros históricos e proféticos livros da palavra de Deus, são de absoluta importância para o nosso entendimento bíblico geral. São de absoluta importância para o nosso crescimento como cristãos, para que saibamos as nossas raízes espirituais, onde estamos enraizados na palavra, e para que possamos extrair de todo esse contexto bíblico riquíssimo espiritual aplicações diárias para as nossas vidas no século 21. Uma vez que a palavra ela é eterna, ela nunca vai ficar desatualizada. E contrário a isso, a palavra ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, o único suficiente Salvador. Então aqui, amados, dentro desse contexto do capítulo 10, vamos compreender que o Senhor é quem dá a última palavra. Amados, a última palavra sempre vem de Deus. É Ele que é soberano, é Ele quem governa, é Ele quem conhece o nosso amanhã, é Ele quem sabe de todas as coisas. Portanto, Deus sempre tem a última palavra. Mas, contudo, entretanto, às vezes, Deus permite que o seu povo experimente um pouco daquilo que ele está pedindo e desejando muito, como uma forma de disciplina. Muitas das vezes insistimos com Deus numa questão, e ficamos insistindo com Deus numa questão que não é da vontade dele, daquela forma, e Deus permite que nós experimentemos isso como uma forma de disciplina. E graças a Deus que Ele nos disciplina e depois Ele nos corrige para que nós voltemos ao senso do juízo perfeito. Porque a pior disciplina de Deus sobre o ímpio é quando Deus permite que o ímpio experimente isso que ele deseja, mas de forma eterna, de forma sem volta, quando Deus o entrega definitivamente a uma disposição mental reprovável.
é quando a palavra diz que ele foi repreendido 1, 2, 3, depois o coração se endurece, se petrifica e ele não mais ouve a voz de Deus e vai distante cada vez mais do caminho do Senhor. Essa é a pior disciplina. Ele foi entregue à vaidade dos seus pensamentos para distante de Deus. Mas quando você é um filho amado, Deus permite que por um tempo você desfrute, você viva os maus frutos daquilo que você pediu, sob forma de disciplina e amor de Deus, para que você possa aprender definitivamente que melhor é a provisão que vem de Deus. Melhor é aquilo que vem das mãos de Deus. Amado, não aceite a propina, não aceite transigir qualquer valor cristão para alcançar uma finalidade e ainda assim achar que isso é bênção de Deus. Não permita, amado, perder a sua vida de espiritual, contentamento, prazer em Deus, em prol de uma vaidade, em prol de coisas do mundo. Você vai descobrir ainda que isso, na verdade, só vem para matar, roubar e destruir. Então Deus, disciplinando seu povo desta forma, por vezes permitindo que ele experimente um pouco do que está pedindo, para que perceba que melhor é a provisão que vem de Deus. Nós vemos dentro desse contexto que, em primeiro lugar, o governo de Israel era teocrático, ou seja, era Deus governando sobre a nação, era Deus conduzindo o povo pelo meio do deserto. Ele veio com coluna de fogo, coluna de fumaça, abriu o mar vermelho, transformou as águas de Mara, mandou água salgada em doce, mandou o maná, fez obras, tirou água da rocha. Tremendos foram os milagres sobre Faraó, lançando as pragas sobre o Egito. Mas mesmo assim, mesmo com todas estas manifestações de Deus e a evidente segurança que Deus provia para aquela nação, o povo mesmo assim pediu por um rei. E não apenas isso, mas fosse um rei semelhante ao das nações. Seja o povo, você sabe que a busca por segurança, ela é legítima. A busca por segurança na vida, ela é legítima. Mas o povo veio buscar, pedindo um rei conforme as nações do mundo. Ou seja, querendo se amoldar aos presentes, aos padrões do presente século, do mundo. E isso a palavra veementemente nos adverte, desde lá de trás até hoje, dizendo que nós não devemos nos conformar com esse século, mas devemos transformar as nossas mentes pela renovação, pela leitura bíblica, pelo culto racional, e assim vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, filhos amados, família espiritual, quando o povo assim pediu por este rei, Deus reservou para si o direito de determinar o modelo do reinado em Israel. Depois você conferir em Deuteronômio 17, Deus disse: olha, o reinado vai ser assim, assim e assim. Não poderão ter muitos carros, o rei não vai multiplicar para si as mulheres. Terá que ser este o padrão, este é o modelo do reinado que eu vou estabelecer, que eu vou permitir que seja estabelecido. Então, respondendo positivamente aos israelitas pelo pedido de segurança, Deus escolheu um governante e capacitou esse governante para livrar Israel dos seus inimigos. Note que Deus reconhece em toda a palavra que o pedido por segurança é legítimo. Paulo diz que em Cristo Jesus, segundo se riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então não há nenhum problema em orar a Deus pedindo suprimento. Isso não é falta de confiança em Deus. Não há nenhum problema de orar a Deus pedindo segurança. Como nós oramos, por exemplo, Deus abre portas para os teus filhos amados, para que a igreja possa sair do aluguel e nós termos segurança nessas questões materiais. Não é pecado, não tem nada de errado nisso, pelo contrário.
devemos fazê-lo. Mas o povo assim o fez, pedindo conforme as outras nações. Esse que foi o erro. Mas reconhecendo a legítima necessidade por segurança, Deus deu um rei, escolheu e capacitou este rei para livrar Israel dos seus inimigos. Então em 9:17, capítulo 9, que é o contexto do capítulo 10, do Sitzleben, do alemão, é o ponto de apoio, ele vem nos firmar sobre isso. Olha lá, 1 Samuel 9, versículo 16 e 17, ele diz assim: amanhã a estas horas enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. No 17 ele diz, que é o que está aí no telão para você ver agora: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Então, este que Deus escolheu para ser governante, príncipe sobre o seu povo, no hebraico, Nagid, vem do verbo atzar, ou seja, governar e não reinar. Ele está dizendo, este vai governar sobre o meu povo. Portanto, a comissão que Deus deu a Saul foi clara: Saul, eu estou te ungindo para você liderar e livrar o meu povo das mãos dos seus inimigos. Meu amado, tomando isso como algo que mostra o princípio bíblico do caráter de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus lhe capacite a ti com a autoridade bíblica para que você viva e veja grandes livramentos da parte de Deus. Assim como Deus capacitou o verbo atzar, governar, Saul, para que livrasse o seu povo. Agora, nesse contexto, Samuel dá a Saul 3 instruções proféticas. E eu lembro aos amados irmãos que Paulo disse a Timóteo assim: Timóteo, combate o bom combate, firmado nas profecias que foste objeto. Ou seja, no momento da unção de Saul, diz que Samuel concedeu a ele 3 instruções proféticas. Amados, quando Deus nos dá instruções proféticas, estas instruções são ferramentas de Deus para combatermos o bom combate. Foi o que Paulo disse a Timóteo: combate firmado nas profecias. Se eu quero ser capacitado por Deus para livrar o povo, para livrar a família, para me livrar de problemas, para levar livramento àqueles que estiverem em contato comigo, eu preciso fazê-lo baseado na profecia. E a profecia é a palavra de Deus. A grande profecia do novo pacto é a palavra de Deus. E a Bíblia é sagrada. Segure aí em Samuel rapidamente. Vem aqui comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, olha lá: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmados nelas o bom combate. Olha lá. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, se eu rejeito a boa consciência, se eu rejeito as profecias, que é o que me traz a consciência boa, que é o que me traz a vontade de Deus, se eu rejeito a unção da palavra, o que vem de Deus, eu naufrago na fé. Por isso Samuel, sabedor disso, deu 3 instruções para Saul, instruções proféticas. As 2 primeiras instruções mostrarão para Saul o controle providencial de Deus sobre os acontecimentos. Veja comigo em 1 Samuel capítulo 10, versículos 2 a 4. Olha lá, diz assim: quando te apartares hoje de mim, já está aí a instrução profética, quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens
junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Elza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, olha aí, ó, a outra instrução, que vão subindo a Deus a Betel. Betel do hebraico é Bet, mais El, ou seja, significa casa de Deus, e dizendo assim: um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das suas mãos. Então, nessas 2 primeiras instruções proféticas, Samuel está mostrando para Saul que o controle providencial está nas mãos de Deus. O controle dos acontecimentos estão nas mãos de Deus. Saul, você vai, porque vai acontecer isso assim, assim. Quando te trouxerem isso, você recebe, porque isso será Deus operando. Amado, eu acredito de todo o meu coração que a providência quanto ao nosso futuro está nas mãos de Deus. Por isso a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, amado, acredita no Deus que tem a providência em suas mãos, mas não acredita por profetadas aí de revelações humanas, mas acredite pela profecia da palavra, acredite pela obra de salvação em Cristo Jesus. E a terceira instrução profética de Samuel a Saul mostraria a Saul que Deus o escolheu para ser um instrumento especial, capacitado pelo Espírito Divino para realizar a tarefa que lhe foi confiada. Deus estava mostrando: olha, quem te escolheu foi Deus. Ainda que Deus tenha usado os critérios do povo, nós vamos entender isso, foi a disciplina de Deus, foi Deus quem o escolheu. Ou seja, Deus sempre esteve no controle de tudo, apesar do povo, amado. Olha, apesar de mim e apesar de você, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é poderoso para transformar o mal em bem, amado. Ele disciplina, Ele corrige, Ele até açoita, mas Ele não vai retirar de ti a sua bondade. Diga glória a Deus por isso. Então veja que essa terceira instrução está no versículo 5 ao versículo 7, que mostra essa unção capacitadora. Diz assim: então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, a promessa de que o Espírito do Senhor se apossaria de Saul para profetizar sugere para nós que Deus o iria capacitar, e que além dessa capacitação, esta capacitação seria por intermédio de uma ação militar e ou uma capacitação física extraordinária. Por quê, bispo? Porque o verbo desta expressão se apossar do hebraico é tsalar. Tsalar foi usado em 3 ocasiões anteriores. E nas 3 ocasiões anteriores que foi usado para dizer que o Espírito do Senhor capacitou a Sansão para realizar feitos físicos fora do comum, que levou Sansão a ter capacidade de enfrentar leão como se fosse um gatinho, amado. Para enfrentar filisteus
como se fossem milhares de filisteus, como se fosse um só homem. Diz que os filisteus estavam vindo e ele arrebentava a corda, arrebentava tudo, pegou lá uma queixada de um boi e arrebentou com milhares de filisteus. O Espírito do Senhor de Salá se apossava de Sansão e ele fazia feitos físicos extraordinários, feitos militares extraordinários. E essa foi a mesma expressão usada para dizer que o Espírito do Senhor, Salá, se apossaria de Saul. Então estaria nos sugerindo a palavra, seria uma capacitação também por meio militar, por meio de feitos físicos extraordinários. Então nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, normalmente Deus age no mundo por meio de causas secundárias. O que é uma causa secundária, bispo? Por exemplo, lei da gravidade. Você está vendo aqui esse livro? O livro está na minha mão. A lei da gravidade diz que há uma força que puxa todas as coisas para o centro da Terra. Uma vez que se eu largar esse objeto aqui que está nas minhas mãos, a lei da gravidade vai puxá-lo para baixo. Veja bem, caiu. Esta é uma lei da gravidade. A lei da gravidade é uma causa secundária. Mas no fim de tudo, é Deus que está agindo por intermédio desta causa secundária. Da mesma forma, Deus dá sabedoria aos homens para que desenvolvam remédios. E quando nós tomamos remédios, alguém que precisa faz uma terapia por algum tempo, por médicos especializados, é Deus quem está curando da mesma forma. Deus está agindo por meio de causas secundárias. Entretanto, sabemos e cremos também que Deus pode intervir sobrenaturalmente. Deus pode parar as leis da gravidade. Deus diz que Deus parou a terra, amado, sol, lua, para dar vitória ao seu povo. Deus mostrou ao profeta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e disse: se prepara, vai vir uma grande tempestade. Deus retrocedeu a sombra do sol de Acaz e deu isso como sinal para curar Ezequias. Disse que assim Ezequias seria curado, era um sinal da cura de Deus. Deus multiplicou em Cristo Jesus, Deus homem, pães, peixes, abriu o mar vermelho, andou sobre as águas. Ou seja, Deus estabelece leis como causa secundária, e normalmente ele age assim, mas Deus também pode intervir sobrenaturalmente, dizendo ao ponto que ele se apossaria de Saul para criar feitos extraordinários. Veja comigo exemplos dessa intervenção física milagrosa de Deus em Atos capítulo 3, versículo 16. Veja lá o que diz, Atos 3,16, diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Diz que na presença do povo todo, um homem enfermo foi perfeitamente curado e sarado. Esta é a intervenção que eu creio que Deus pode fazer. Agora, essa intervenção também pode ser espiritualmente capacitadora para mudanças de vida. Veja no versículo 17 ao 26. Veja como Deus pode intervir espiritualmente, gerar uma metanoia, uma transformação espiritual e mudar a pessoa, assim como ele disse que mudaria Saul. Diz: você será mudado em outro homem. Olha lá, versículos 17 a 26. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes foi por ignorância, como também as vossas autoridades. Ou seja, eles crucificaram Jesus por ignorância. Aí diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba de todas as coisas, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade.
Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do povo. Veja, meu amado, versículo 26. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, amado, quando nós estamos aqui anunciando esta palavra vem ao teu coração e há arrependimento na tua vida, e você é um abençoado com o crente Abraão. Este poder é o poder de Deus na tua vida. Este poder é a ação capacitadora de Deus na tua vida. Ninguém pode se arrepender por si próprio. Ninguém pode se arrepender se antes não vier a fé. E a fé, diz a palavra, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então esta é uma ação, intervenção sobrenatural de Deus na vida do homem. Amado, se não fosse por intervenção sobrenatural, ninguém poderia estar aqui dizendo que Jesus é o Senhor. Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então eu creio nesta intervenção, nesse salar, nessa ação poderosa de Deus que tomou a nossa vida e nos transformou. Então agora note, dentro do contexto do texto estudado hoje, o capítulo 8 dá a impressão de que o Senhor estava disposto a autorizar um rei, semelhante ao das outras nações, e assim condenaria o povo à opressão, a viver uma vida oprimida. Entretanto, no capítulo 9 e no capítulo 10, que é o que nós estamos vendo hoje, a palavra deixa claro que o Senhor resolveu não seguir este caminho. Ou seja, Deus deu ao povo a segurança pela qual o povo ansiava legitimamente e levantou um líder dentro dos seus moldes para livrar a nação. Ou seja, Deus disse assim: eu vou levantar um líder que ele vai seguir os critérios que o povo pediu, ou seja, ele vai ser belo, bonito, da cintura para cima. Entretanto, eu vou usar isso para mostrar que este rei sozinho não pode fazer nada. Logo, todos vocês entenderão que no fim das contas, tudo está acontecendo nos meus moldes. Sou eu que estou governando. Este rei que eu estarei levantando, ele é um rei inadequado. Ele é um rei que não tem capacidade. Ele é um homem que não tem capacidade. E por fim, de fato, depois ele vai decepcionar vocês. E assim vocês vão entender que sou eu que estou governando todas as coisas. Sou eu que estou no controle. Então, ouça, é de Deus que vem toda a provisão, amado. É de Deus. Pois o Senhor instituiu a monarquia em seus próprios termos, e não segundo o padrão das nações. Deus continuava soberano. Então, quando o povo de Deus adotou de uma forma tola as normas culturais e rejeitou a autoridade de Deus, a palavra diz que Deus exerceu o seu direito de governar a sua comunidade de maneira que fosse melhor para o próprio povo. Ou seja, Deus mostrou de uma forma soberana que tudo continuava a depender da ação de Deus e não exclusivamente de um rei, não exclusivamente de um homem. Então assim Deus protegeu os israelitas de si mesmos. Então Samuel adverte ao povo que a monarquia nos moldes do mundo se mostraria opressora. Por isso digo para a igreja o ditado popular que diz: cuidado com o que você pede, amado, porque talvez você receba. Então Deus permitiu que, pelo menos de forma superficial, naquele momento, o povo sofresse consequências, dando a eles um rei
inadequado. E aí o povo começou a sofrer com isso, porque Saul não tinha o preparo que devia de ter. E no final das contas, Deus foi conduzindo, trabalhando, capacitando dentro dos limites Saul e mostrando assim ao povo: sou eu que estou no controle das vossas vidas. Então, o Senhor determina a forma de liderança para a sua comunidade. Receba isso na tua vida. Agora, por vezes, Deus permite que nós provemos um pouco do que nós desejamos, como uma forma de disciplina. Veja rapidamente em Números 11. Olha lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Veja, o desejo do povo era pelos pepinos, melões, cebolas e pelas carnes e peixes que tinham no Egito. Entretanto, lá eles tinham uma vida escrava. E agora diziam que só vemos agora esse maná, rejeitando a provisão de Deus. Veja isso, amado. E aí Deus permitiu que eles provassem um pouco desse desejo desenfreado deles pela carne. E diz no versículo 31 a 34, olha lá: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes. Querem carne? Vocês querem uma picanha maturada? Vocês querem uma wagyu? Querem carne boa? Então tá bom. Trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, era quase 1 metro de altura, 30 quilômetros adiante à frente, amado. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 3 homens, e as estenderam para seu redor do arraial. Estava eles ainda com a carne entre os dentes, não tinham ainda palitado os dentes, estavam lá com carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra eles, e os feriu de uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar chamou de Quiriote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Amado, eles comeram tanto, aquela gula desenfreada, que deu-lhes lá uma praga, sei lá se foi uma disenteria da braba, que muitos deles que desejaram as comidas do Egito morreram. Você sabe, meu amado, de uma coisa que eu vou lhe dizer agora, ouça o que o bispo vai lhe dizer: se Deus largar da tua mão e deixar você andar sozinho, você caminhará para a destruição. Se Deus te der tudo, eu quero, e bate o pé, eu quero. E se Deus for liberando tudo, sempre, da forma que você quer, você vai para a destruição. Por isso Deus vai lá, bota um pezinho no freio, opa, calma aí, segura um pouquinho, senão esse carrinho de rolimã aí vai atravessar a pista e vai arrebentar o portão da tua avó. Vai, para um pouquinho. Então, Deus tem toda a provisão, é de Deus que vem, porque Ele estabeleceu as coisas da maneira soberana dEle, e depois que o Senhor disciplina o seu povo, Ele nos livra e nos dá a vitória. Ele disciplinou o seu povo lá em Êxodo, como nós vimos, em Números. Ele disciplinou o seu povo aqui em Samuel, dando-lhes um rei todo lá, segundo as suas critérios e aparências inadequadas. Você veja que quando Deus enviou o povo, cadê o rei? Saul estava escondido, estava lá escondido. Não, eu não. Era esse o rei que vocês queriam?
em outras palavras. Então, pela falta de compromisso e obediência com a autoridade de Deus, o Senhor empregou os critérios dos israelitas para escolher o rei, critérios que se concentravam apenas em aparências externas. Saul significa aquele que foi impedido. Ele se mostrou uma decepção, ele colocou a segurança de Israel em perigo, ele levou a nação à beira da calamidade. Então, amado, mesmo quando Deus demonstra misericórdia, Deus disciplina o seu povo, porque não basta a misericórdia sem o ensinamento, amado. Ele mostra misericórdia, mas ele disciplina para que o seu povo aprenda para o seu próprio bem, para não se meter novamente em sarna para se coçar. Amado, a gente tem a mania de procurar sarna para se coçar. Então, às vezes, Deus permite para você ser disciplinado, depois ele é tão maravilhoso e melhor é a provisão que vem dele, que ele ainda te livre de todo mal. Então, veja isso rapidamente, estamos nos 5 minutos finais, em Hebreus 12, 7, que diz assim a palavra: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes o manco seja curado, em nome de Jesus. Então, meu amado, melhor é a provisão que vem de Deus, porque depois que ele disciplina, ele cura o manco. Depois que ele disciplina, ele não permite que seu povo seja extraviado. Depois que ele disciplina, ele não permite que seu povo perca o caminho, perca a direção. Depois que ele disciplina, ele ensina o seu povo que melhor é o governo, que é o governo de Deus, melhor é o reinado, que é o reinado de Deus, melhor é estar debaixo da submissão de Deus e da autoridade da palavra, do que seguir os seus vãos pensamentos conforme as outras nações, porque ele é verdadeiramente o Deus que dá segurança, ele é verdadeiramente o Deus que troveja dos céus, que vence Dagom, que vence Baal, que vence Astarote, que vence os deuses dos egípcios, que vence todo ídolo. Ele é o nome que está sobre todo nome. Ele guia no meio do deserto, ele abre um caminho no meio do mar vermelho, ele para a terra, sol, lua, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele é o nome que está sobre todo nome. Ele cura por meio de causas secundárias, ele estabelece a lei da gravidade, ele dá sabedoria aos homens, mas ele também age de forma sobre-humana, sobrenatural. Ele intervém com curas, ele fortalece, ele levanta o caído do pó, do monturo necessitado. Ele é Deus, ele governa, ele é soberano, ele é rei de reis, ele é o único soberano e Senhor sobre todas as coisas. Por isso, amado, aprenda definitivamente. Às vezes você fica, eu quero, é assim, eu quero. E às vezes Deus permite como uma forma de disciplina, para você aprender, meu amado irmão, ovelhinha amada, que melhor sempre é a forma que Deus faz, é a provisão que Deus dá, é o milagre que Deus opera. Então, não é errado orar pelo milagre, ore pelo milagre, mas diga sempre: Senhor, és tu que estás no controle, faça, Pai, a tua vontade. Deus, eu chamo a existência a tua vontade, a tua palavra. Ah, mas eu quero a fulaninha é tão bonita, ela coloca um batom muito bonito, ela faz uma escova progressiva, que é uma bênção, ela usa um salto alto, que é uma
bênção do Senhor. Oh, mas a fulaninha não quer nada com Jesus, mas a fulaninha não gosta de Jesus, mas a fulaninha quer arrastar você para o baile funk, mas a fulaninha quer arrastar você para o mundão. Então, amado, mete o pé, sai fora, fique com a provisão de Deus. Então, amado, a conclusão é que a melhor é a provisão que vem de Deus, pois a perspectiva humana adotada, pedindo um rei semelhante ao das outras nações, nos mostra que grandes são as limitações da nossa humanidade. Amado, você não vê por detrás de paredes nem de portas. Você não vê o amanhã, só Deus vê. Então, a nossa humanidade é limitada, por isso melhor é o que vem das mãos de Deus. Os versículos 23 e 24 de Samuel 10 destaca os atributos físicos de Saul, evidenciando assim a superficialidade dos critérios dos homens, havendo um nítido contraste com o relato da unção de Davi, no qual o Senhor se concentra nas suas qualidades interiores. Lá em Samuel 16 diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, amados, os nossos critérios são superficiais. Você às vezes está preocupado com o superficial, está preocupado com uma coisa humana, mas Deus está olhando o coração, amado. Deus está olhando o coração, Deus está olhando o que está lá dentro. E isso é o mais importante. Depois em 1 Samuel 10, 14, diz assim, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: onde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel lhe falara, não lhes declarou nada. Ou seja, a recusa de Saul em dizer para o seu tio sobre o reinado que Samuel lhe havia anunciado, porque Samuel disse: tu és o rei, Deus te escolheu, e Saul não falou nada para o seu tio. Essa recusa nos mostra a sua relutância em cumprir a comissão divina de livrar Israel dos inimigos e de ser um governante segundo o coração de Deus. Saul estava relutando contra Deus, relutando contra a comissão divina. Isso já mostra os critérios humanos, porque Deus escolheu Saul segundo os critérios deles. Ele é alto, ele é bonito, ele tem uma aparência muito grande. Então, amado, mais vale a escolha de Deus lá adiante, que foi Davi, porque Deus estava olhando o coração. O rei pedido pelo povo, escolhido pelo Senhor, tem fraquezas evidentes, e a retórica de Samuel nos dá a entender que isto fazia parte de uma dimensão disciplinar. Ou seja, Deus escolheu Saul exatamente para disciplinar o seu povo. Vocês querem um rei? Eu vou colocar lá um João sem braço, para vocês verem que a maior provisão e a maior segurança é em mim, que vocês a têm. E depois os profetas, lá na frente, vieram a concordar de que, de fato, essa ação era disciplinar. Veja aqui comigo em Oséias capítulo 13, versículo 10. Ou seja, Samuel nos dá uma retórica na sua escrita de que a escolha de Saul foi disciplina de Deus. E veja agora o que diz em Oséias 13, versículo 10. Olha como isto não é a verdade de Deus. Veja isto, como é a verdade de Deus. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me um rei, dá-me um príncipe, dei-te um rei na minha ira, e totirei no meu furor? Veja, então Deus estava disciplinando, amado. Eu preciso terminar e dizer o quinto e último ponto desta reflexão da conclusão. É de Deus que vem toda a provisão, pois, ao refletirmos sobre estes acontecimentos, vemos claramente que
que Deus tem compromisso conosco de nos conduzir em direção ao melhor da sua vontade. Da sua vontade. Por isso, amados, isso nos leva a que devemos reforçar o nosso compromisso com o Senhor. Reforça o teu compromisso com o Senhor, amado. Não faça votos com Deus para depois não cumprir. Não desonre os princípios bíblicos. Não desonre os cultos racionais. Não desonre nem diga o nome do Senhor em vão, sabe? Brincando como qualquer coisa. Amado, as coisas de Deus devem ter reverência, devem ter santidade, devem ter obediência. Busque honrar a Deus, está comprometido com o Senhor. E por fim, a história, estamos refletindo, nos desafia a nos voltarmos para o Senhor como nosso Rei e honrá-lo, depositando nele toda a nossa confiança. Minha pergunta é: você confia que Deus pode te dar segurança? Você confia que Deus pode agir na tua vida? Você é fiel ao Senhor? Ama o Senhor e por isso você lhe obedece? Então confie nele. Eu termino com Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 39, que diz: lembrai-vos, porém, nos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, amadas ovelhinhas, eu peço perdão por esses 10 minutos novamente. Termino este culto dizendo, amado, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ore a Deus segundo a palavra do Senhor. Ore a Deus sempre buscando fazer a vontade de Deus. Não ore para que Deus faça a tua vontade. Oração não é para obrigar Deus a fazer a tua vontade. Oração é para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Sim, amado, é melhor a provisão que vem de Deus. Por isso, se você está hoje enfrentando alguma disciplina, por algumas carnes, picanhas e codornizes que você tanto queria, e agora você está sendo disciplinado, talvez porque se afastou dos caminhos do Senhor, esfriou na vida espiritual, está agora querendo alfarrobas de porcos como filho pródigo, é hora de voltar para a casa do Pai, é hora de voltar para a cobertura da casa do Pai, é hora de voltar às práticas das primeiras obras, é hora de ser fiel ao Senhor, é hora de amar os princípios espirituais, é hora de obedecer a Deus com amor, com coração, com alegria. Sim, amado, é hora de cumprir a palavra do Senhor, sabedor que Deus é fiel e Deus sempre conduz o seu povo para o melhor. Receba, meu amado, o melhor de Deus na tua vida. Eu declaro que portas de Deus se abram, eu declaro o melhor de Deus na tua vida, eu declaro que tudo seja feito para o louvor, a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra possa ter edificado e abençoado grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa ter uma noite de sono maravilhosa, possas ter o de repouso dos justos, o sono dos justos. Amanhã pela manhã, ao abrir os olhos,
com a misericórdia e graça de Deus, o faça cheio da alegria do Senhor, com saúde na alma, com saúde no corpo, para a glória de Deus. Desde já, um abraço para você, um final de semana em perfeita vitória, ósculo santo em nome de Jesus. Um beijo carinhoso para as nossas irmãs aniversariantes. Amanhã, irmã Sueli Andrade Palhares, nossa querida irmã diaconisa amada do Senhor, e nossa irmã Cristina Barros, que está fazendo hoje aniversário em nome de Jesus. Até domingo, 9 horas da manhã e 20 minutos, pelas nossas mídias sociais, especialmente Anderson Nogueira Bispo, Facebook, Bispo Underline Amado, Instagram, Bispo Anderson Nogueira fanpage e @ Cristo Vive Missão, nosso canal do YouTube. E presencialmente, aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, Galeria, próximos da Praça Santos Pena. Se você ainda não conheceu nossa igreja, eu faço o convite, venha conhecer, venha estar conosco, venha cultuar e adorar em espírito e em verdade, com alegria, em nome de Jesus. Graça e paz, uma noite abençoada em nome de Jesus. Beijo no coração e graças a Deus pela restauração também da nossa amada bispa, sua saúde, para a glória de Deus. Um beijo, amada igreja, noite abençoada, até domingo em nome de Jesus, graça e paz.